Não fuja do seu chamado. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Bom, pessoal, prazer estar aqui com cada um de vocês. Tio Lu. Tio Lu. Um grande amigo meu Glória de a Deus. juventude, que a gente está aqui tendo o prazer de tê-lo com a gente hoje, né? Um participante aqui com a gente. E hoje a gente vai comentar sobre uma palavra poderosa que foi dada hoje no Sunset for Jesus, na Igreja da Graça, né? Hoje às 4 horas, inclusive sabadão, se você tem algum espacinho na agenda, 4 horas da tarde na Avenida São João, Sunset for Jesus, mas depois a gente vai falar. E é um lugar de fácil acesso, né? No centro de São Paulo. Pega a estação, qualquer linha do metrô, desce na Estação República e fica mais ou menos a uns 150 metros da Estação República. É isso. E a gente, né, vai comentar da grande palavra que foi dada hoje pelo ministro Paulo, o nosso grande amigo também, grande amigo do tio Lu também. Profeta, né, meu irmão? Profeta. E, bom, indo direto ao ponto, né? Jeremias 1:4 foi a palavra que foi pregada. Foi uma palavra muito forte, pois mostrou, né, abriu os nossos olhos para algo que infelizmente acontece muito no nosso meio hoje, que são muitos que estão acabando fugindo do chamado que eles têm na vida deles, né? Aqui em Jeremias, né, 1, a partir do versículo 4, diz assim, que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo que antes que o Senhor formasse ele no ventre da mãe dele, ele havia o conhecido, e que antes saísse, né, da mãe dele, ele tinha santificado Jeremias às nações e deu por profeta. Ou seja, esse era o chamado que o Senhor ele tinha, Luciano, para Jeremias. Era o chamado que o Senhor tinha na vida de Jeremias, de profeta do Senhor. O Paulo deu esse exemplo, né, que no corpo de Cristo, né, tem várias funções, sabe? Nem todo mundo, imagina todo mundo sendo profeta, todo mundo sendo pregador. Ninguém ia falar. Como é que, só tem pregador aqui nessa igreja? Não. Ou seja, um corpo ele é constituído por diversas partes, e cada uma delas dirigidas pelo Senhor, né? Estando cada uma delas cumprindo com o propósito que o Senhor tem para a vida delas. E para você ver também, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito sábio, assim, em questão dele saber, né? Ele saber o chamado de cada um daqueles que estavam do lado dele. Se você for ver nas cartas missionárias de Paulo, ele designa cada um para um lugar, né? Sim. Ele designa Filipe, alguns, Timóteo. E então ele começa a aprender ali, ele começa a ver, Deus começa a mostrar para ele o chamado de cada um daqueles que estavam do lado do Paulo, né? E foi isso que Deus trouxe à tona na vida dos jovens que estavam hoje assistindo esse culto lá na sede. E é algo assim, sabe, tão interessante, porque Jeremias, mesmo ele sendo conhecido como um profeta chorão, né? E quando ele escreve o livro de Lamentações, realmente ele estava se lamentando pelo monte de coisa, mas Jeremias, ele foi um cara que ele soube ouvir o chamado de Deus para a vida dele, né? E desde aí, então, ele começou a fazer e a levar as boas novas de Deus para as pessoas, né? Outra pessoa, assim, que eu acho muito interessante, eu até estava ontem, na madrugada, eu acordei para orar e Deus me deu essa mensagem, né? Que é o chamado de Eliseu, né? O chamado de Eliseu foi algo muito forte, porque, cara, ele foi chamado a herdar a unção dobrada de Elias, cara. Imagine, mano, Elias, tipo, o cara fez 7 milagres e Eliseu fez Deus fez 14 milagres, né? Dobrada, ou seja, quando Eliseu morreu, o chamado não tinha sido cumprido, né? A promessa que era a unção dobrada de Elias. E quando Eliseu morreu, ainda teve um milagre depois da morte dele para se cumprir, né? A unção dobrada que ele pediu para Elias, né? Então, Deus, ele é perfeito. Quando ele nos chama, ele nos capacita, nos dá uma promessa e ele cumpre. Exatamente. E essa palavra ficou muito marcada para todos nós, né? Que é a capacitação que o Senhor nos dá. Sim. Jeremias, aqui no verso 6 de Jeremias 1, ele diz assim: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu ainda sou uma criança. E o Paulo deu esse exemplo. Quantos hoje na igreja estão dizendo isso ao Senhor, estão dando desculpas. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ah, Senhor, mas eu não tenho tempo para me dedicar ao ministério. Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não sou isso, não sou aquilo. Pare de dar desculpas.
o Senhor que te chamou, Ele é fiel para te capacitar e te fazer cumprir a palavra com a capacitação que Ele vai dar. Não é pela sua força, não é pela minha força que eu estou aqui, não é pela força do Tchulo que está aqui, não é pela força de ninguém, é pela força e capacitação do Senhor. E Jeremias diz assim que ele não sabia falar porque ele ainda era uma criança, provavelmente imaturo, provavelmente ele não sabia muito se expressar ou ser o melhor com as palavras. Ele estava como realmente uma criança. Se você colocar uma criança no altar, prega agora aí no culto, ela não vai saber. Ela não vai conseguir dar uma palavra, uma pregação. Talvez uma criança não saiba nem ler. Ou seja, Jeremias ele estava assim, com essa visão para ele. Eu sou uma criança, eu não sei fazer isso. Mas olha o que o Senhor vai falar aqui para ele. O Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Ou seja, não fique dando desculpas. Não dê desculpas, Senhor, mas eu não sei fazer isso, mas eu não posso porque eu não tenho condições, ou não tem ninguém aqui para me falar. Não. O Senhor que te chamou, Ele vai te capacitar. Todas as palavras que você recebeu, Ele é fiel para cumprir com cada uma delas e vai te dar as ferramentas necessárias para que essas palavras se cumpram. E às vezes a gente pensa, qual é o meu chamado, né? Sim. Às vezes é igual o Paulo pregou, ele falou que às vezes o diabo ele começa a nos roubar, começa a tentar fazer com que a gente esqueça do nosso chamado. Sim. A gente esqueça do nosso chamado. E a maioria das vezes, a gente pensa o quê? Poxa, eu estou parado, eu não estou fazendo nada. O que eu tenho para fazer, né? E a pessoa, às vezes, não se coloca, não acorda, não se coloca num lugar e fala, poxa, Deus, o que é para eu fazer? O que o Senhor tem para mim? Sim. Né? A Bíblia fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, às vezes tem pessoas que têm um chamado, têm um conhecimento, mas se acovarda, se esconde. Se esconde, né? Tem uma palavra ainda em Jeremias, capítulo 12, versículo 5, fala assim, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Né? Se você está cansado de correr com homens que vão a pé, como que você vai competir com aqueles que correm a cavalo? Ou seja, o que Deus quer passar, o que Deus quer nos dar essa visão dessa palavra nesse dia, é o quê? Para a gente se capacitar e buscar o propósito que Deus tem para a gente, né? Porque se a gente não se capacitar, se a gente não procurar buscar o propósito, viver realmente o chamado, porque eu acredito que cada um de nós, José, a gente veio aqui para a Terra com uma missão. Sim. Nós viemos com uma missão, entendeu? Cada um de nós tem uma missão e tem um propósito. Sim. Né? Mas Deus levou aquela pessoa tão cedo. Eu acredito que Deus levou porque se cumpriu o propósito dela aqui na Terra. Sim, verdade. E o Paulo, falando ainda sobre isso, o Paulo deu um exemplo muito bom. Ele diz assim, né? Eu vou usar o exemplo que está aqui mais próximo de mim. Esse celular aqui. Qual foi a pessoa que fez esse celular, criou esse celular, ele fez com uma função, né? Claro que o celular ele tem diversas funções, mas vamos supor que esse celular aqui eu não quero mais ser um celular, eu quero ser uma geladeira. Eu vou gelar tudo que colocarem em cima de mim. Não vai funcionar. Um microfone, eu não quero ampliar a voz das pessoas, não, eu quero ser um micro-ondas. Não faz sentido, sabe? Da mesma forma, a gente trazendo para nossa realidade, o Senhor te deu um chamado para você cumprir com aquele chamado e não com o outro chamado que talvez você ache que é para você, sabe? Talvez algo que você acha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou planejar a minha vida. Talvez Deus vai desconstruir tudo aquilo que você planejou, pensou para fazer algo novo. Só que saiba que este algo novo que o Senhor vai fazer é infinitamente melhor do que os seus planos, do que aquilo que você planejou para você mesmo, né, Tchulo? E, cara, uma palavra ainda de Jeremias que o nosso irmão Paulo citou na pregação, né, que ele falou um pouco, né, que Deus quer pegar você e tornar, né, um vaso novo. E Jeremias fala isso lá no capítulo 18 de Jeremias. Ele começa a falar do olheiro, né? Ele começa a falar assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas,
como um vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Ou seja, vocês veem que aqui na palavra, o olheiro ele pegou aquele vaso, desmanchou ali e fez outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Sim. E é assim que Deus quer fazer. Deus, ele pega a gente, ele moda a gente, ele já fez isso comigo. Ele nos moda, ele nos faz um vaso novo e ele coloca dentro de nós a essência, ele coloca dentro de nós um chamado. Sim. E a partir desse momento que Deus coloca um chamado em nossas vidas, ele vai dar as ferramentas necessárias para a gente expandir esse chamado. Sim. Só que tem um porém. Quando Deus coloca as ferramentas necessárias em nossas mãos, a gente tem que ir lá e colocar a mão no arado e não olhar para trás. Verdade. Porque a maioria das vezes Deus te levanta, Deus te coloca de pé, Deus te dá as ferramentas, te veste com as armaduras, mas em determinado momento você vai com a mão no arado e acaba olhando para trás. E aí o prumo, ele começa a trilhar caminhos tortos. E é isso que Satanás quer, que a gente que temos chamado, que você aí que está no outro lado tem chamado, o diabo quer que você comece a trilhar em caminho tortos. Você pode até chegar lá na frente, mas você não está indo pelo caminho que Deus prometeu, que seria o caminho da santidade e o caminho que Deus tem preparado para você alcançar almas através da sua vida, em nome de Jesus. Verdade. E um exemplo, eu vou falar de mim. Eu era muito assim, sabe? Antes de fato me firmar com o Senhor, eu pensava muito, Senhor, sempre vejo alguém, talvez alguém vai orar por mim e falar, você tem chamado para isso, você vai para tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu não sei falar, sou tímido, tenho vergonha. E talvez seja o que você está passando. Satanás, ele, como o tio Lu falou, ele quer colocar mentiras na sua mente, de que você não vai conseguir, de que você não é capaz para fazer isso, como você vai chegar, a cumprir essas promessas na sua vida. Mas saiba que assim como foi na minha vida, Deus foi me trabalhando, não foi da noite para o dia, que eu fiz uma oração, e ali eu perdi a vergonha de falar, ali eu já comecei a falar como eu falo hoje. Não, foi um processo. Mas saiba que Deus, ele vai colocar talvez pessoas na sua vida para te ajudarem. O tio Lu foi uma pessoa que me ajudou muito no meu começo. Glória a Deus. Sempre me colocou ali no fogo. Não, vai lá, ora por tal pessoa. Não, vai lá, entrega uma palavra para tal pessoa. Ou seja, você também precisa se colocar no fogo, ou pedir a Deus para que te coloque no meio de pessoas que vão te colocar no fogo, que vão te levar a evangelizar, para perder a vergonha. Você só vai perder se você fizer. A partir do momento que você entender, não, isso daqui não é necessário ter esse medo, não é necessário eu ter essa timidez no meu coração. Eu vou falar porque o Senhor vai me capacitar. Aqui em Jeremias diz que, o Senhor no verso 9 diz assim, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E aqui no verso 7 anteriormente, o Senhor diz, tudo quanto te mandar dirás. Ou seja, não tem por que você ter medo, não tem por que você temer ao Senhor. Tudo aquilo que o Senhor mandar você dizer, você vai falar. Onde o Senhor te levar, Ele vai te levar. Basta você confiar nele, basta você pedir para que Ele te coloque em fogo, para que você venha ser testado e que você venha cumprir com aquilo que Ele tem para a sua vida. É verdade. E, sabe, um chamado assim de um homem na Bíblia que me desperta muito, assim, é o chamado de Isaías, sabe? Lá no capítulo 6 de Isaías, ele, na época que morreu o rei Uzias, Isaías fala, eu vi o Senhor sentado no seu sublime trono. E ele começou a falar, que sobre Deus estava anjos e querubins, aí falava, uns tinham várias asas e tal. E no versículo 5, Isaías, ele exclama e fala assim, ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Só que a Bíblia diz que, de repente, quando ele falou isso, ou seja, quando ele declarou que ele era uma pessoa de lábios impuros e que habitava no meio de pessoas impuras, automaticamente Deus enviou um serafim com uma brasa viva no tenaz e tocando sobre a boca dele, purificou ele. Ou seja, e logo em seguida ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei?
né? Isaías, de prontidão, ele entendeu o chamado dele e disse, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Né? Então foi algo assim, um chamado muito importante para Isaías, porque ele era uma pessoa de lábios impuros. Ou seja, ele não tinha, né? Ele não tinha uma confiança assim para falar, não, poxa, eu estou pronto. Não, ele auto se declarou, ele viu a necessidade que ele tinha dentro dele de se purificar para receber o chamado. E às vezes, você que está aí no outro lado, às vezes você não descobriu o seu chamado ainda, porque ainda você precisa tirar coisas da sua vida, assim como Isaías declarou. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Josué, ele fala lá na palavra, Josué 3,5, fala o quê? Santificai-vos hoje, que amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, se você não se santificar, é igual o nosso irmão Paulo pregou hoje, se você não tirar, né, a anátema da sua vida, algum pecado que esteja na sua vida ainda ali, você não vai conseguir enxergar o chamado que Deus tem para você. Verdade. É necessário a gente tirar essas coisas que nos afastam do Senhor. Isso que talvez é um pecado, talvez é um pensamento que você tem com você mesmo, sabe? Uma visão que você tem com você mesmo. Que essas pequenas coisas, elas vão acabar te atrapalhando no propósito que o Senhor tem para a tua vida, sabe? Ou seja, você reconhecer, você orar, pedir, Senhor, o que é que precisa ser mudado na minha vida? O que o Senhor deseja que mude? Eis-me aqui, sabe? Eis-me aqui, reconhecer o que tem e o que está acontecendo para que você venha pedir ao Senhor por misericórdia. Senhor, me ensina. Eu tenho isso, mas eu não quero mais isso na minha vida. Eu tenho isso, mas eu não quero permanecer nesse lugar. Não, eu quero avançar. Eu quero estar cumprindo com a palavra, com o propósito do Senhor para minha vida. E tem pessoas também, José, que elas se sentem, sabe, menosprezadas. Às vezes fala, poxa, Deus usa o Luciano, Deus usa o pastor Alain, usa o Paulo, usa o Josué, etc, etc. E por que Deus não me usa? Poxa, porque a gente escolheu arrancar toda a vida pecaminosa de nós. Sim. E que se colocar na brecha, falar, Senhor, eis-nos aqui, né? Para você ver, né? Porque se for por, eu me sinto pequeno, eu me sinto fraco, cara, você precisa conhecer na Bíblia um cara chamado Davi. Poxa, quando o profeta chegou lá na casa de Jessé pegou os irmãos de Davi, os mais fortes, e colocou logo na linha de frente. Sim, foram os primeiros a... Falou, não, esse meu filho aqui, ó, esse tem que ser o rei. Porque era um dos guerreiros mais fortes, né? Mas, e o profeta, ele fala também, eu também pensei que esse seria, mas o Senhor me advertiu a não olhar para a aparência, né? Porque o homem, ele pode ver o quê? Ele pode ver o seu... né? Pode ver o seu interior, mas Deus vê lá dentro, Deus vê o seu coração. Sim. E Deus vê a vontade que você tem de fazer a obra de Deus quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Verdade. Igual Isaías falou, envia a mim. Sim. Né? E isso é muito forte, porque Davi, ele foi uma pessoa que ninguém estava acreditando nele ali. Sabe, nem mesmo o profeta, ele já chegou falando, não, certeza que é esse aqui. São só esses os seus filhos? Só tem esses aqui. Ou seja, nem mesmo o profeta que ia derramar bênção sobre ele estava acreditando nele, mas mesmo assim Davi não olhou para isso. Davi recebeu a promessa com muita pouca idade. Ele ainda não tinha a idade que ele tinha quando ele assumiu o reinado. Ou seja, porque Deus viu no coração de Davi que se ele recebesse aquela palavra, ele ia respeitar o tempo do Senhor. Ele iria respeitar o tempo da promessa. E que até aquele tempo chegar, o Senhor poderia trabalhar com Davi da forma que ele desejava. Coisa que talvez se um outro irmão de Davi fosse escolhido, talvez ele, não poderia ser tão paciente como Davi foi. Às vezes iria ser amedrontado por gigante. Talvez teria medo do gigante, porque
Existiam homens de Deus ali, homens de Deus, também homens de Deus, mas existiam homens fortes ali no exército. Nenhum deles teve coragem. É verdade. Nenhum deles teve coragem. Talvez ele iria se amedrontar diante do gigante. Talvez ele ia falar, poxa, como Deus, os outros fortes guerreiros não tiveram coragem de se pôr de pé na frente do gigante. Talvez né? ele iria reclamar a Deus, poxa, cadê a promessa que me aconteceu, que o profeta foi lá derramar sobre a minha vida? Mas Davi, ele soube reconhecer, mesmo com a pouca idade que ele tinha. Respeitar o tempo do Senhor. E outra, antes dele ir lá, né, e enfrentar um gigante, a Bíblia diz que ele já tinha enfrentado um leão e um urso. Sim. Já tinha arrancado a ovelha da boca do urso. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? A maioria das vezes, José, Deus, ele mostra o nosso chamado nos bastidores. Verdade. Lá atrás, quando ninguém tá vendo, quando tá só você e Deus no seu quarto, travando uma batalha espiritual em oração. Sim. É isso. Igual Neemias, né? Neemias, ele era um simples, ele fala, e eu era apenas um copeiro do rei, né? Copeiro do rei era um cara que tinha o pior emprego naquela época, mas ele foi forte, ele foi corajoso, ele entendeu o chamado dele, apesar de ser um simples copeiro do rei. Neemias, ele entendeu o chamado dele e ele foi usado no chamado dele para edificar os muros da cidade dos pais dele. Verdade. E falando de Neemias, ele poderia muito bem pensar, poxa, eu, copeiro do rei, simples copeiro do rei. Sabe, eu ser Deus, tanta gente aí em Israel, tanta pessoa supostamente capacitada do ser eu? Não, mas ele era o único disponível. Talvez as pessoas estejam perguntando, o que é um copeiro do rei? Copeiro do rei, pessoal, era, naquela época, era uma pessoa que ele ficava responsável, se o rei fosse convidado para ir em algum banquete, o copeiro teria que ir lá primeiro, provar de todas as comidas que estavam naquela mesa, ou seja, era um emprego muito ruim, porque naquela época, quase as nações eram uma contra a outra, ou seja, eles queriam matar um rei, e se fosse com alguma coisa mortífera, um veneno, eles poderiam colocar naquela comida, Sim. E o primeiro quem iria morrer seria quem? O copeiro. Entendeu? Então, só para deixar registrado aí para vocês o que era um copeiro do rei. Histórica também, tempo de mesa também tem estudo teológico aprofundado da Bíblia. Mas tem que estudar. Você que tá assistindo aí, ó, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, um curso, tem que ser inteligente. Deus merece filhos e filhas inteligentes. Então, ó, pega a dica aí para vocês. Mas voltando aqui para o raciocínio, ou seja, você tem que tomar essa posição na sua vida de, mesmo diante da realidade, talvez esteja ao seu redor, de quem você é, de quem você foi. Se Deus te chamou, Ele vai te dar as ferramentas. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para que você venha chegar nesse lugar, em nome de Jesus. E só para finalizar, nosso tempo acabou, tem uma palavra, né, lá que, inclusive essa é a palavra do meu chamado, que é Romanos 10, 14, versículo em diante, que fala, né, que quão famosos são os pés do que anunciam a paz, né? Ou seja, apesar de Deus te dar um chamado, você vai ser famoso, não estou falando de famoso não para o mundo, mas Sim. Na visão de Deus, para Deus, os seus pés vão ser famosos, porque você vai estar cumprindo o seu chamado e automaticamente anunciando uma paz que o mundo precisa. Verdade. Para encerrar aqui, sempre pense, quando você for chegar aos céus e o Senhor te perguntar, tá, eu tinha isso aqui para você, mas você seguiu esse caminho. Olha quantas vidas você deixou de salvar, olha quantas vidas você deixou de evangelizar, de trazer, tudo isso porque você negligenciou o chamado que eu tinha para você. Ou seja, não tenha medo de deixar largar tudo que tiver de largar para seguir os propósitos do Senhor, porque muito mais vale você chegar nos céus, ter largado tudo, mas ter cumprido a palavra, a promessa do Senhor, do que ter vivido as honras e glórias maiores dessa terra e não ter vivido aquilo que o Senhor tinha preparado para você. Gostaria que você estivesse em casa aí, no outro lado dessa tela aí, coloque a sua mão direita sobre o seu coração, feche seus olhos, ligue seu pensamento a Deus agora, pense naquele propósito que você quer que Deus revele, que Ele tem para a sua vida nessa hora. Jesus, eu te peço, Pai amado, nesse momento, que assim como o Senhor foi, Pai amado, com Isaías, Sim. com Jeremias, com Davi, com Moisés e entre outros, Pai amado,
Que assim como o Senhor se mostrou para eles, Pai amado, e revelou o chamado que o Senhor tinha para a vida deles, que assim o Senhor possa se mostrar para essa pessoa que está no outro lado nos assistindo, Pai amado. Manifesta o teu poder, a tua graça e a tua unção na vida dele, na vida dela nesse momento, Pai amado. E mostra-te, Pai amado. Mostra, Pai amado, o que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. Senhor, se essa pessoa, Pai amado, está fugindo do chamado, Pai amado, assim como Jonas fugiu, Pai amado, que o Senhor possa relembrar ela, Pai amado, que do chamado do Senhor ninguém foge, Pai amado, que pode passar anos, pode passar décadas, Pai amado, mas aquele chamado ainda vai continuar queimando e ardendo no coração dessa pessoa, Pai amado. Desde já nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor possa derramar a paz, que o Senhor possa derramar, Pai amado, os dons do Espírito Santo na vida dela, Pai amado, e que ela possa entender, Jesus, qual é o bom e perfeito e agradável vontade do Senhor para a vida dela, e que elas possam aceitar o chamado que o Senhor tem em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. É isso. Agora vamos passar para os recados. Calma aí, volta aí. Bom, agora vamos passar aqui para os recados, né? Eu já tinha falado um pouquinho antes do Sunset, mas eu volto a repetir. Sunset for Jesus, às 4 horas da tarde, na Avenida São João 791. E no domingo... Todos os sábados lá, né? Todos os sábados. Tem vezes que vem pra cá, mas aí a gente sempre avisa no nosso Instagram, que inclusive siga. JQV Brasil. JQV Brasil, siga-nos no Instagram. E nos domingos, encontro aqui no nosso salão, também na Avenida São João, mas no número 1035, 12:30. Aqui no nosso salão, venha fazer parte dessa família, nós teremos o prazer de receber você aqui e... Tomar aquele café com a gente, né? Aquele café com a gente, no pós-culto ali e tal. Você será muito bem recebido. E... Tio Lu Monstrão, agora esse é forte. Pessoal, a gente sempre faz um evento chamado Don't Stop, né? Um evento para jovens, mas se você não se sente um jovem, pode vir também, que aqui você vai se sentir jovem. Dia 20, agora de novembro, né? Aqui na Avenida São João, 791, em frente à nossa Igreja da Graça, né? Vai ser na rua ali, um evento milhares de jovens vão estar ali orando, recebendo uma palavra, principalmente adorando. Vai ter uma peça de teatro muito abençoada. Você que gosta de teatro, vai ter uma peça abençoada. Venha, que você vai sair daqui com algo a mais na sua vida, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, venha fazer parte desse evento que promete grandes coisas, porque não vai ser só um evento. Eu tenho para mim isso, todos nós aqui que estamos orando, nós temos para isso. Não vai ser só um ajuntamento de pessoas, porque isso a gente pode fazer a qualquer momento, juntar um monte de pessoas. Vai ter um avivamento genuíno. Vai ser um derramar especial do Espírito Santo e você precisa fazer parte disso. Será um novo tempo para todos nós em nome de Jesus e creio que também na sua vida. E é isso. Tio Lu, Deus abençoe, prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Barão, Tamo esteja junto bem, mas você está convidado. Claro. Mais vezes aqui. Tô sempre por aqui, Vaso. Tá sempre por aqui. Tô sempre por aqui. É só falar, Tio Lu. Só ligar ali pra ele e já era. É isso, gente. Fiquem com Deus. E esse foi mais um Tempo de Mesa. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.